E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu vou aqui responder a um comentário protestante sobre a jurisdição do bispo de Roma, sobre o Papa, Que ele diz no comentário dele que não tinha nenhum bispo, nenhum bispo tinha autoridade sobre a igreja universal. Nenhum bispo tinha autoridade universal sobre a igreja. Então veja, que isso a gente vai tratar aqui nesse vídeo, que isso não corresponde à verdade, aos fatos. Uma coisa é você querer unanimidade, na questão dessa jurisdição do Papa. Que a gente sempre diz, olha, sempre teve pessoas que contestou, sempre teve aquele que votou contra, mas o fato é que o que prevaleceu, para nós fica o que prevaleceu, desde os textos bíblicos até a patrística, até o momento que a gente está gravando esse vídeo. Então veja, ele diz no comentário que não tinha nenhum bispo com autoridade universal. E isso a gente sabe que não é verdade. Tinha sim um bispo que tinha a jurisdição universal. E isso é defendido por outros bispos. A gente vê bispos da patrística, do início da igreja, a gente vê bispos defendendo a jurisdição de Pedro e de seus sucessores. É o que a gente vai ver nesse vídeo. Eu vou tirar aqui o nosso estudo de hoje do livro do professor Felipe Aquino, A Sagrada Tradição, Escola da Fé, volume 1. Esse livro aqui, ó. Entende? Então é esse livro que a gente vai tirar o nosso estudo de hoje. Na página 49, A Sagrada Tradição. A gente vai mostrar aqui vários detalhes, vários pontos, vários bispos dos primeiros séculos defendendo a jurisdição do bispo de Roma. Veja, documentado a jurisdição do bispo de Roma. Vamos lá, para ficar um vídeo bem enxuto e direto ao ponto. Veja, ele disse, repetindo, que não tinha nenhum bispo com autoridade universal. Vamos lá. Começando pelo bispo de Cartago, São Cipriano, do terceiro século. Veja o que disse São Cipriano, bispo de Cartago, do terceiro século, defensor da unidade da igreja. Olha o que disse esse bispo São Cipriano. O Senhor disse a Pedro, abre aspas, eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Fecha aspas. O Senhor edifica a sua igreja sobre um só. Veja, São Cipriano, O Senhor edifica a sua igreja sobre um só, embora conceda igual poder a todos os apóstolos depois de sua ressurreição, dizendo, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Recebe o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, ser-lhes-ão perdoados, e se os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. No entanto, para manifestar a unidade, dispôs por sua autoridade a origem desta mesma unidade, partindo de um só. Sem dúvida, os demais apóstolos eram como Pedro, dotado de igual participação na honra e no poder. Mas o princípio parte da unidade para que se demonstre ser única a Igreja de Cristo. Isso é interessante, não? O princípio parte da unidade para que se demonstre ser única a Igreja de Cristo. Para mostrar que a Igreja de Cristo é única. Por isso Cristo escolheu
o seu, né, representante, né, o Papa, o primeiro, né, começando com Pedro. Aí continua aqui dizendo: julga conservar a fé quem não conserva esta unidade da igreja? São Cipriano faz essa pergunta, né? Julga conservar a fé quem não conserva esta unidade da igreja? Confia estar na igreja quem se opõe e resiste à igreja? Confia que está na igreja quem se opõe e resiste na igreja? Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja? Sobre a unidade da igreja. Então veja, já no século III, né, ano 258 do falecimento de São Cipriano, portanto ali no início do século III, né, você vê o bispo de Cartago defendendo a jurisdição do Papa, defendendo a jurisdição de São Pedro, dizendo, olha, é para manifestar a unidade. Todos têm igual poder e honra, mas para que se mostre, né, que a igreja de Cristo é única. Isso é muito bonito na fé católica, né? Para que se demonstre, para que se perceba, né, olha, a igreja de Cristo é única. Julga, né, está na igreja quem abandona a cátedra de São Pedro, né, e sobre a qual está fundada a igreja, veja só, sobre a qual está fundada a igreja, a cátedra de São Pedro. Então, eles são dignos e são iguais em dignidade, mas isso é para manifestar a unidade, para mostrar que a igreja de Cristo é uma só, é única. Então veja que interessante, né, a defesa do bispo de Cartago. Então o comentário diz, não havia nenhum bispo com autoridade universal. Então veja, a gente vê aqui, meus irmãos, um próprio bispo defendendo a autoridade do bispo de Roma, defendendo a cátedra de Roma, um bispo do século III defendendo a cátedra, né, de Pedro. Julga está na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja, no terceiro século. Então veja, mas tal bispo, tal padre negou, como eu disse no início do vídeo. A gente sabe que não havia uma unanimidade. A igreja sempre foi construída dessa forma. Nunca houve essa tal de unanimidade em tudo que você quer ver. Não. A igreja é construída com autoridade. A igreja não é uma democracia, onde todo mundo faz o que quer. Não, tem que ter essa liderança. Então veja, São Cipriano, bispo de Cartago, defendendo a cátedra de São Pedro, defendendo a autoridade universal de Roma. Defendendo. Então vamos continuar aqui com mais detalhes, né? Agora veja o que diz, né, Santo Irineu sobre, né, essa jurisdição de Roma, sobre a jurisdição de São Pedro e de seus, né, sucessores. Então veja o que diz, né, Santo Irineu, do século II, morreu no ano 202, né, no início do terceiro século. Então, portanto ele é do século, né, II. Ele diz assim, né, abre aspas, porque é com essa igreja de Roma, em razão de sua mais poderosa autoridade de fundação, que deve necessariamente concordar toda a igreja. Século II, um bispo defendendo a jurisdição da igreja de Roma. A igreja de Roma é em função de sua mais alta, de sua poderosa, né, em razão de sua mais poderosa autoridade de fundação, que deve necessariamente concordar toda a igreja, isto é, que deve concordar os fiéis procedentes de qualquer parte. Ou seja, isso é a jurisdição, defendendo Santo Irineu, como São Cipriano, vai defender a jurisdição universal de Roma, do bispo de Roma, que deve concordar os fiéis procedentes de qualquer parte, ela na qual sempre, em benefício dos que procedem de toda
parte se conservou a tradição que vem dos apóstolos contra, né, as heresias, Santo Irineu. Então veja, bispos defendendo a jurisdição de Roma. Olha que interessante. Defendendo a jurisdição de Roma. Tem mais detalhe importante. Fica aí até o final do vídeo para você ver que maravilha é a nossa fé católica. São Pedro Crisólogo, do ano 450. Olha o que ele vai dizer. No interesse da paz e da fé, não podemos discutir sobre questões relativas à fé sem o consentimento do bispo de Roma. Olha aí. No ano 450, São Pedro Crisólogo, dizendo que nesse assunto, né, não podemos discutir, no interesse da paz e da fé, não podemos discutir sobre questões relativas à fé sem o consentimento do bispo de Roma. Ou seja, ele tinha sim uma jurisdição ou não, né, o bispo de Roma. São João Crisóstomo, ano 407, bispo de Constantinopla. Veja, outro bispo, né, o bispo de Constantinopla. O que ele vai dizer sobre Pedro e sobre seus, né, sucessores? O que é que ele vai dizer? Pedro, na verdade, ficou para nós como a pedra sólida sobre a qual se apoia a fé e sobre a qual está edificada a igreja. Tendo confessado ser Cristo Filho de Deus, foi-lhe dado ouvir sobre esta pedra, a da sólida fé, edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Ou seja, um bispo defendendo aqui a jurisdição de Pedro, a jurisdição do bispo de Roma. E continua. Tornou-se, enfim, Pedro o alicerce firmíssimo e fundamento da casa de Deus. Olha, tornou-se, enfim, Pedro, né, o alicerce firmíssimo e fundamento da casa de Deus. Quando, após negar a Cristo e cair em si, foi buscado pelo Senhor e por ele honrado com as palavras, né, abre aspas, apacenta as minhas ovelhas. João 21, né, 15 seguintes. Dizendo isto, o Senhor nos estimula à conversão e também a que, de novo, se edificasse solidamente sobre Pedro aquela fé, a de que ninguém perde a vida e a salvação neste mundo quando faz penitência sincera e se corrige de seus pecados. Olha que interessante, né? Quer dizer que a defesa da jurisdição de Pedro, né, e de seus, né, sucessores, do bispo de Roma. Agora veja uma observação que o professor Felipe coloca aqui no seu livro, né, sobre a história da igreja. Veja, observação, né? A história da igreja, desde cedo, mostra que os sucessores de São Pedro em Roma fizeram uso da sua jurisdição. Aí ele dá um exemplo aqui, né? Por exemplo, na questão da data da festa da Páscoa, no século II, alguns cristãos da Ásia Menor não quiseram seguir o calendário de Roma. O Papa São Victor, do ano 189 a 199, ameaçou-os de excomunhão. Ninguém contestou o bispo de Roma, o Papa. Veja, houve essa jurisdição do Papa, né? Quando os cristãos da Ásia Menor não quiseram seguir o calendário de Roma, né, sobre a data da Páscoa. O Papa, São Victor, né, ameaçou-os de excomunhão. Ninguém contestou o bispo de Roma, né, o Papa. E parecia claro a todos os bispos que nenhum deles podia estar em comunhão com a Igreja Universal, já chamada de católica, sem estar em comunhão com a Igreja de Roma. Isso mostra bem o primado de Pedro, desde o início da cristandade. Então veja, desde o início da cristandade tinha, né, sim, um bispo em Roma que tinha a jurisdição sobre toda a Igreja Universal.
Ah, você quer questionar porque não havia unanimidade? A gente sabe que não havia, né, unanimidade, mas havia, né, autoridade. E ela, aos poucos, foi, né, sendo percebida na igreja. E a gente percebe desde os textos bíblicos, né, a jurisdição de São Pedro, lá nos evangelhos, nas cartas, em Atos dos Apóstolos, a gente percebe, né, essa preferência de Jesus Cristo em deixar, né, o seu representante visível aqui na Terra. E por fim, meus irmãos, para finalizar tudo aqui que está no livro do professor Felipe Aquino com relação a essa matéria, vamos ler um texto do Papa Pio XII, para finalizar aqui nosso vídeo. Veja o que diz, né, o Papa Pio XII, abre aspas, né? Aos que se enganam perigosamente, crendo poder se ligar a Cristo, cabeça da igreja, sem aderir fielmente a seu vigário na terra. Porque, suprimindo este chefe visível, quebrando os laços luminosos da unidade, eles obscurecem e deformam o corpo místico do Redentor a ponto de ele não poder ser reconhecido e achado dentro dos homens, procurando o porto da salvação eterna, né? Fecha aspas. Então veja, o Papa Pio XII diz isso. Aos que se enganam perigosamente, crendo poder se ligar a Cristo, né, cabeça da igreja, sem aderir fielmente ao seu vigário na terra. Porque suprimindo, né, esse chefe visível, tirando esse chefe visível, quebrando esses laços luminosos da unidade, ou seja, quebra o laço da unidade, eles obscurecem e deformam o corpo místico do Redentor, a ponto de ele não poder, né, ser reconhecido. Ou seja, há um esfacelamento, o protestantismo faz isso, um esfacelamento do corpo místico de Cristo, a ponto de não ser reconhecido. Por isso a gente vê tanta chacota por aí afora. Então vejam, é dessa forma que a gente responde nessas questões. Havia, sim, um bispo em Roma com a jurisdição, né, com a autoridade universal, como a gente pode ver. Como a gente observou esse Papa, né, São Victor, que ameaçou os cristãos da Ásia Menor de excomunhão, porque eles não queriam, né, seguir a data da festa da Páscoa, o calendário da igreja de Roma. Por exemplo, diz aqui, né, ó, na questão da data da festa da Páscoa, o calendário de Roma, eles não quiseram seguir. O Papa os ameaçou de excomunhão. Ninguém contestou o bispo de Roma. Ou seja, mostrando que sim, havia a autoridade do bispo de Roma sobre toda a igreja. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo sobre a nossa fé católica. Como é bom a gente estudar honestamente. Como eu disse, se você procura, né, uma unanimidade em tudo, aí você não encontra, aí você diz, não é a verdadeira igreja. Porque você não encontrou unanimidade em tudo. A gente vê nos próprios textos bíblicos algumas contestações, algumas aparentes contradições na própria Sagrada Escritura. Então, resumindo, né, finalizando aqui o nosso vídeo, havia sim, sempre houve essa autoridade do bispo, né, de Roma, desde o início, né, da igreja. Se você não é inscrito no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.